Muito bem tornado, tifoseria bianconera. Tchau, tifoso bianconeiro, finestra bianconera. Canal que fala da Juventus no Brasil. Um pouco mais calmo, né? O dia seguinte, o famoso dia seguinte. Mas tem notícia boa, como vocês viram aí na capa. O melhor, vírgula, ou melhor, o único jogador que se destacou positivamente na partida de ontem. Claro que quando o goleiro é o herói é porque as coisas não estão bem, mas o Perin, vimos aí a notícia do dia, o Perin sendo renovado com a Juventus, com a velha senhora até 2027. A gente já vai falar disso. Antes de mais nada, inscreva-se no Finestra Bianconeira, fale para os seus amiguinhos que existe um canal que fala da Juventus no Brasil, que tem sim um torcedor xarope, que, entre aspas, xarope, né? Porque torcer para a Juventus é futebol puro, apesar dos pesares, né? E claro, inscreva-se e logo em seguida já ativa o sino para não ficar por fora das novidades da Juventus ou até mesmo para trocar uma ideia aqui com todos vocês. Aproveito e agradeço a todos aqueles que sempre comentam. O espaço aqui embaixo é justamente para poder desabafar, né? Cada um com o seu ponto de vista diferente, para xingar, enfim. Xingar não, porque o YouTube acaba bloqueando os comentários, mas o desabafo do torcedor, né? Quando quer criticar um jogador, o treinador, a diretoria, enfim. Ou para a gente mesmo aqui poder, eu e você e eu, desabafarmos quando as coisas não vão bem, como foi ontem, né? Antes de falar do Perim, ainda tô assim, fazia muito tempo, vou confessar a vocês que fazia muito tempo que eu não via, que eu não sentia uma derrota da Juventus tão amarga. E veja, não é uma semifinal, não é uma quarta de final de Champions, não é uma final de Copa Itália, não é um jogo que acabou a temporada. Muito pelo contrário, foi a primeira derrota. Mas fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não senti esse gosto tão amargo. São exatamente agora, deixa eu ver se eu tô com algum relógio aqui. Bom, tô gravando aqui mais ou menos 5 e pouco da tarde. Agora que eu tô começando a melhorar. Sem brincadeira, né? Fui dormir ontem, era por volta de 2 da manhã, eu não tinha vontade de dormir, ficava dando volta na sala que nem um besta, tentando me perguntar como que a gente perde para o Stuttgart, porque com todo o respeito do mundo ao Stuttgart, o Stuttgart, eu nem sei a colocação que eles estão aí na Bundesliga, nem sei quantos títulos eles têm alemão. O Stuttgart é um time, foi o segundo time alemão que eu conheci na vida. Primeiro eu conheci o Hamburgo em 83 e depois eu conheci o Stuttgart. O Stuttgart nos anos 80, ele tinha a tradição de disputar muito a Copa da UEFA, que hoje é a Europa League. Ele vivia chegando ali nas fases finais da Copa da UEFA e vivia fazendo muito amistoso mundo afora, não só na Europa, né? O Stuttgart, inclusive, veio para o Brasil no início dos anos 90, disputou um torneio aqui com o próprio Hamburgo, com o Corinthians e com o Palmeiras. Chamava Euroamérica. O Stuttgart, que no final dos anos 90 disputou o título da UEFA com o Napoli, em 89, isso, 89. E o Klinsmann, o alemão Klinsmann, que depois virou treinador da Alemanha, em 2006, era o destaque do Stuttgart. E aí a Inter, a nossa rival de domingo, contratou o Klinsmann. Então é um time que tem uma tradição, não de tantos títulos, mas é um time rodado na Europa. É uma figura conhecida que fazia tempo que não dava as caras na Champions, como eu falei no vídeo anterior. Porém, eu não sei também se eles jogaram com o time reserva contra o Bayern, não acompanho essa parte. Sei que eles tomaram de 4 no sábado do Bayern. O que não entra na minha cabeça não é a derrota em si, mas a falta de atitude do time e de alguns jogadores e, claro, do treinador. Por quê? Perder, infelizmente, acontece, né? Do mesmo jeito que a gente foi daquela euforia de ganhar do Lipsia fora de casa, eu não sei se essa derrota fez mal, não existe que derrota que faz mal, mas às vezes para alguns jogadores, fato é que
do mesmo jeito que a gente estava naquela euforia quando ganhamos do Leipzig, e tinha que estar, porque com 2 a menos, com tudo que estava acontecendo, teve um pênalti no Vlahovic, o Bremer saiu de campo, a gente sabendo que ia ser grave o negócio, do jeito que ele pisou no campo, e a gente perdendo o jogo, a gente vira. É claro que é para ficar feliz e comemorar, e aqueles 3 pontos foram importantes fora de casa, porque agora a gente acabou perdendo. O ponto não é perder para o Stuttgart, o ponto é que o jogo foi na nossa casa, nos nossos domínios, mas quem dominaram foram eles. Se você faz um jogo aberto, um franco, cai lá, olha, foi um jogo aberto, o Stuttgart não ficou fechado não, veio para cima, a Juventus, por ser dona da casa, foi para cima, ficou um jogo bonito, acabou infelizmente 3-2 para os caras. Isso é futebol, isso pra gente é ruim, mas isso faz parte do jogo. O que eu não engulo é a mentalidade de você jogando em casa contra um time que não tem a camisa que você tem e deixar os caras vir na tua casa e te dominar, fazer o que quiser, né? O goleiro deles não trabalhou, ao contrário do nosso, né? Não trabalhou ontem, o goleiro dos caras. Problema muito sério que a Juventus tem feito nos últimos jogos eu falei ontem que o Vlahovic não teve culpa. A bola não chegou nele, a bola não está chegando no ataque. E o pior, não está tendo construção de jogo. Espero que essa falta de construção é por tempo limitado. É quando você tiver o Douglas Luiz inteiro e adaptado e o Koopmeiners inteiro e adaptado. Aí, tomara, acredito que isso vai acontecer, que a gente possa ter finalmente essa aproximação com o ataque e a construção de jogadas, que é um dos pontos fracos desse time até o presente momento. Tá? Continuo sem entender por que ele não colocou o Gatti, enfim, eu estou tentando virar a página. Para aqueles que não entenderam ontem, foi uma senhora ironia quando eu falei do Alegre, porque acho que eu fiz um vídeo sobre isso, ou comentei algo parecido. O Alegre é o Alegre, o Mota é o Mota, o Conte é o Conte, o Trapattoni foi o Trapattoni e o Lippe foi o Lippe. Não se misturam as histórias, não se mistura a comparação, muito menos de títulos. O Alegre ele é multicampeão na Juventus e vai ser difícil alguém bater isso, né? Mesmo perdendo 2 finais de Champions. E o Mota, espero que faça uma trajetória, no mínimo, tá? Tem a régua baixa, no mínimo igual do Antônio Conte. Daí para cima, é o que a gente espera como torcedor, óbvio. E, enfim, tentando virar a página, eu acho assim, já projetando domingo, não vai me surpreender, é um raciocínio meu, não vai me surpreender se a Juventus no domingo ela conseguir, por acaso, conseguir uma, como é que fala? Se por acaso conseguir uma vitória contra a Inter e jogando bem, né? Jogando bem. E só um minutinho depois. Estão me chamando lá, mas depois eu... Desculpem, coisas do quase ao vivo. Não vai me surpreender se a Juventus jogar bem, né? E ganhar da Inter. Pô, mas vencer e convencer? Vencer e convencer. Não vai me surpreender, porque é a Juventus. E porque tem jogadores com essa capacidade, né? Não estou falando que é o que eu acho que vai acontecer. Estou dizendo que não vai me surpreender se isso acontecer. Falou, pô, quem diria? Esse time não jogou nada na terça e hoje engoliu a Inter. Isso não me surpreende porque é o futebol. E porque é um time grande, que tem camisa, que tem tradição e que tem jogadores que têm esse perfil de chegar lá e fazer uma grande partida no domingo. E do mesmo jeito que o Mota errou tudo ontem, de repente ele pode acertar, ele pode ir muito bem na formação da equipe para o domingo e na preparação para a equipe para o domingo. A notícia boa que eu falei para vocês, antes de falar do Perin, o Douglas, falando já nessa partida, né, o Douglas Luiz não é uma lesão grave, ainda bem, porque eu não torço contra o cara, tá? Tomara que ele esteja à disposição, não acho que 90 minutos não vai estar, mas deve entrar durante o jogo, e se entrar durante o jogo eu espero que ele fique longe da pequena área, longe da grande área, e quem sabe ele não enfia a bola para o Vlahovic meter um gol contra a Inter, vai estar espetacular, vai estar lindo. Quero ganhar da Inter, de qualquer jeito,
dentro da regra, não impedido, gol de mão, enfim. Douglas Luiz, então, atualizando para vocês, não é constatada a lesão, né? Em compensação, o Koppel Meiners e o Nico Gonzalez ainda não estão à disposição. Falando do Matias Perin, deixando para o final a cereja do bolo, o melhor vem sempre para o fim, né? A única notícia boa, a renovação dele até 2027. Já vejo torcedores na internet pedindo para o Perin ser o titular. O Perin é um cara que merece muito, foi reserva do Szczesny e nunca reclamou, nunca questionou, ao contrário, teve a chance de sair e falou, não, eu não quero sair, eu quero continuar na reserva aqui, porque eu tenho muito a dar por esse time e quero vencer com esta camisa. São palavras do Perin no ano passado. Esse cara merece muito respeito, vai se construindo aí uma bandeira, não pela atuação de ontem, mas pelo caráter dele. É um cara de grupo. Então, eu acho que ele merece a titularidade, não pela partida de ontem, mas já vinha falando isso, que ele, na última Champions, quando ele entrou, ele foi bem. Ele parou o Paris Saint-Germain, com o Mbappé e tudo. Claro, a Juventus perdeu, depois da declaração desastrosa do Alegre, que até o Danilo corrigiu ele, falando que a briga era com o Benfica e não com o Paris Saint-Germain. Perdemos só por 2-1, porque ele fechou o gol ali na França, e se a Juventus vai um pouquinho para o ataque, naquela partida até o McKennie foi bem, a gente teria ganho do Paris lá, ou pelo menos empatado. Foi 2-1, repito. Então o Perin, pelo tempo que ele ficou na paciência com o César, por ser um jogador de grupo, merece essa titularidade. Agora, tem o outro lado. De Gregório, beleza, acabou de chegar, mas foi um pedido do treinador pela virtude de saber sair jogando com os pés. E foi um dos destaques da última Série A italiana, o de Gregório. Então, este pepino, embora eu ache que o Perin mereça a titularidade bem antes do jogo de ontem, não significa que o Di Gregório não pode ser o titular e ser a nossa muralha. Tem que dar moral para o Di Gregório, que está começando a sua história na Juventus, tá certo? E este pepino, só para concluir, eu deixo nas mãos do responsável, que é o allenatore, que é o Thiago Motta. Você que vai ter que decidir se vai ter uma titularidade ou vai continuar esse rodízio de goleiros. Por enquanto é só ragazzi, desabafem que faz bem. Ainda bem que já está acabando o dia hoje e amanhã, quinta-feira, eu volto para mostrar mais uma camisa da minha coleção bianconera. Sempre Forza Juve, fino alla fine, inscrição no canal, a gente se vê e Perin, uno di noi.